Muito bem, de volta com o quadro Fala Doutor aqui pelo Fala Ariquemes. Eu recebo com imenso prazer o ortopedista Dr. Diógenes Rocha para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, lembrando que ele está atendendo em novo local também. Doutor, prazer em recebê-lo aqui no quadro Fala Doutor, no Fala Ariquemes, né? Poder falar um pouquinho da sua profissão e também você andou ampliando um pouco mais, trabalhando agora com emagrecimento, né? Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Sim, prazer rever todos novamente, prazer Rafael, prazer aos ouvintes aí do Fala Doutor. É muito bom novamente estar aqui com vocês, tá? E realmente eu estou numa nova área, né? Na verdade, essa área eu já adotava para os meus pacientes de artrose já há bastante tempo, já há uns 2, 3 anos, mas oficialmente a fazer propagandas, né? E a falar abertamente ao público sobre esse assunto foi mais esse ano. Perfeito, doutor. E vale ressaltar, doutor, que também a obesidade está ligada às articulações, ao corpo no contexto geral. E quando a pessoa emagrece, ela tem uma vida mais saudável e sente menos dores também. Sim, com certeza. A obesidade não é algo estético, eu sempre falo na rede social, né? Exatamente. Que a obesidade ela é uma doença, ela tem CID, ela tem código de doença. Então, a obesidade por muitos anos foi tratada apenas como um fator de risco para várias doenças, mas hoje se sabe que ela é uma doença multi-inflamatória, endócrina, né? Que afeta vários sistemas do corpo. É uma doença que causa uma inflamação crônica e por causar uma inflamação crônica, ela atinge todos os sistemas, inclusive nas articulações. Então, muitos pacientes chegam para mim com dores articulares querendo tratar o sintoma, né? E tratar os sintomas, exclusivamente apenas o sintoma, é algo meramente paliativo, se você não busca fazer o atendimento de forma integral do paciente, analisar ele de forma integral. Então, eu me sentia, né, como se estivesse enganando, né, o paciente em falar assim, ó, você vai fazer essa aplicação, ou você vai usar essa medicação anti-inflamatória, que vai resolver. E, na verdade, não ia resolver nada, né? Então, às vezes tem uma parte que é uma preguiça, né, às vezes da parte médica, às vezes falar, olha, você tem que acostumar com essa dor. Isso não existe. Né? Cientificamente isso não existe. Isso é verdade, doutor. Afinal de contas, ninguém aguenta viver com dor e não é uma coisa legal, né? E vale ressaltar também que a obesidade vai causar problemas na coluna, entre outras doenças também relacionado a isso, né? Antigamente era muito já conceitualizado de que se você tem aquele bico de papagaio, aquela artrose no joelho, né, no quadril, ou nas articulações, né? Aí falava assim, não, agora você tem que acostumar com essa dor. Na verdade, não existe isso, né? Por muitos anos foi delimitado de que a artrose é o desgaste de uma articulação, e não é. Hoje se sabe que a alteração metabólica durante anos ali que não foi tratado, que não foi visto de forma integral com o paciente, é a causa principal daquela destruição da articulação, né? Obviamente que uma artrose, muitas das vezes, pode ter o caráter genético, né? Papai e mamãe tiveram ali, vai acabar afetando a pessoa. Verdade. Mas o fator ambiental, né? A má alimentação, não fazer atividade física, ter uma alteração endócrina, né? Ali uma alteração hormonal, né? Justamente agora, recentemente, né? O FDA liberou ali a liberação das medicações ali, tirando a tarja preta, né? Dizendo que tirando o risco de infarto, risco de câncer para a reposição hormonal em mulher. Por quê? Porque a reposição hormonal é importante, traz vitalidade para o paciente. E esse conjunto de sintomas que não foram tratados no decorrer de anos é o que causa a destruição das articulações, da musculatura e também dos órgãos, entendeu? A obesidade em si, ela é essa doença que provoca a inflamação crônica e que provoca a destruição de todos os sistemas do nosso corpo, entendeu? Perfeito, doutor. Por isso que é importante procurar um profissional para ter as orientações adequadas, né, doutor? E aquilo que a gente fala e que você colocou aqui, sentir dor não é normal, não podemos conviver e aceitar. Jamais, jamais. Sentir dor não é normal. Nós podemos ter, né, as articulações às vezes até comprometidas, mas é possível viver com uma qualidade de vida boa, né, tratando, né, de forma eficaz essas articulações, mesmo que ela esteja num patamar ali que precise ali, às vezes, fazer um tratamento até cirúrgico, né, uma prótese. Mas tem muitas pessoas que não têm nem condição clínica, né, de fazer uma prótese, mas ela consegue ali fazer um tratamento que a gente chama de paliativo para poder viver muito bem sem dor. Também na área da ortopedia, o senhor trabalha na área de cirurgias também, né, doutor?
Sim, a cirurgia de trauma, ultimamente, né? Agora eu vou diminuir bastante, né? Não vou focar mais no trauma, eu faço mais o tratamento de dores crônicas, de as aplicações, né? Isso ainda é um grande potencial ainda da minha clientela aqui em Ariquemes. 90% da minha clientela é dor crônica. Faço aplicação em coluna, nas articulações, faço tratamento de injetáveis, né? Faço também as terapias hormonais quando necessidade desses pacientes. Então, o meu foco mesmo é no tratamento integral do paciente. Prevenção e tratamento eficaz na dor também, né? Então, ainda eu tenho mexido bastante ainda com esses pacientes, sim. Perfeitamente. E cada vez mais, doutor, as pessoas têm procurado ajuda mais cedo, né? Isso é importante, né? Com certeza, a prevenção é muito melhor. Se você consegue tratar, né, você consegue identificar um problema antes de ter uma destruição completa daquela articulação, você está prevenindo ali uma cirurgia muito grande, que seria a prótese, né? Então, quando você faz uma prevenção de uma articulação, você vai ter uma qualidade de vida na terceira idade muito melhor, né? Agora, você só tratar apenas com anti-inflamatório, né? Você vai no balcão da farmácia e toma, às vezes, injeções que não tem indicação naquele momento. Então, você está, em vez de tratando o problema, você está postergando um problema que vai se tornar cada vez pior. Né? Igual uma bola de neve, entendeu? E quando estourar na sua mão, aí você quer que, às vezes, um comprimidinho ou, às vezes, uma aplicaçãozinha ali vai resolver. E não é a questão. Se isso funciona em relação à artrose, né, em relação à área da ortopedia, imagina as outras áreas do corpo, né? Por exemplo, se você tem a capacidade de você tratar a obesidade, né, prevenir uma obesidade grau 3, vamos lá, uma obesidade ela tem níveis, né? Uma obesidade mórbida hoje, você antes de chegar numa obesidade mórbida, existem passos que ocasionaram para a pessoa chegar naquele nível. Que tal prevenir isso, né? A pessoa às vezes já está encaminhando para isso. É melhor prevenir uma situação tão grave do que você tratar algo das consequências dessa situação grave, vai trazer outras situações como se fosse aquela bola de neve ali, trazendo sérios problemas, né? Câncer, alterações hormonais, alterações principalmente dessa destruição das articulações, diabetes, né? Então, várias outras complicações aí provenientes da obesidade. Doutor, uma outra coisa interessante, você tem ido muitas redes sociais, inclusive criou um quadro nas redes sociais para compartilhar do seu conhecimento e orientar a população que os vê lá no Instagram, Facebook. Sim, eu criei um quadro na segunda-feira, né, que seria de hábitos, que é importante a gente tratar os nossos hábitos, né? Todo tratamento integral, todo tratamento que a gente faça, há necessidade de fazer o quê? Construir bons hábitos, né? Isso é verdade. Você vai analisar todos os livros, vai analisar vamos por lá, as diretrizes médicas. As primeiras linhas que são tratadas é o quê? Hábito de vida, né? Dormir bem, comer bem, fazer atividade física, isso tudo lá está com uma orientação primária. Mas muitas das vezes nós médicos não priorizamos isso para o paciente. E existe técnicas para melhorar isso. Se o paciente for fazer tratamento medicamentoso, seja para artrose, seja para obesidade, sem fazer a mudança de hábitos, não vai mudar, não vai trazer nenhum benefício a longo prazo para ele. Ele precisa fazer o tratamento de mudança de hábitos, tirar os maus hábitos e melhorar e trazer novos bons hábitos para a vida dele. Porque aí o uso de certas medicações talvez não vai ser retirado. Existem algumas medicações que não dá para tirar mais. Mas pelo menos não vai subir as doses, né? Se ele não muda essas coisas que são básicas, como pilares de tratamento, se ele não tem isso, com certeza haverá consequências, né? Aquela medicação não vai funcionar mais, daqui a pouco ele vai ter que pular para uma outra medicação, uma dose pior. Exatamente. Então, o quadro de hábitos, na segunda-feira eu tenho feito, o quadro de exercício físico, a importância do exercício físico, na terça-feira eu tenho falado também. Ultimamente, nas últimas semanas que nessa mudança, né, não tive um tempo para fazer, mas eu vou voltar a fazer esses novos quadros. E nas outras semanas eu vou falar sobre as doenças que acometem aí, né, tanto as articulações, tratamento de obesidade e também de terapia hormonal, tanto em mulheres quanto em homens.
Perfeito. Atendendo em novo endereço, né, doutor? Sim, atendendo aqui no Instituto Visa. Perfeitamente. E nas redes sociais, como é que encontra você, doutor? É só clicar lá no Instagram, no @delrocha, que você vai estar lá me segue lá, me manda um recado, manda uma mensagem para mim. Qualquer dúvida que você tenha também, na oportunidade que eu puder, eu vou estar tentando responder da melhor maneira possível. Maravilha, doutor. Obrigado por participar do nosso quadro Fala, Doutor. Sempre muito dinâmico naquilo que você leva. Eu acho que essa fala, essa conversa que você traz é bem didática e a população não tem dúvida e entende muito bem o que está falando. Isso é importante. Não, com certeza, né? E a melhor maneira de você ajudar o paciente é você ouvindo ele, né? Exato. Então, eu sou grato muito por Ariquemes e por Rondônia, porque, sinceramente, foi aqui, apesar de ter vindo para cá com uma carga de especialidade ortopédica, especialidade cirúrgica, foi aqui com tete a tete com o meu paciente que eu aprendi a ouvir, né? A ouvir as queixas dele da melhor forma possível. Uma cidade muito grande, às vezes a gente não tinha tanto aquela relação médico-paciente mais próxima. Exato. Eu aprendi muito com os pacientes que retornavam, e aqui, graças a Deus, tem paciente comigo há 4, 5 anos, né? Então, ele volta, mesmo que às vezes não melhora, né? Principalmente na dor crônica, é difícil, né? O paciente às vezes melhorar de primeira. E eu aprendi isso quando ele chegava e falava assim, doutor, o medicamento que você passou para mim não resolveu não, mas esse aqui, eu peguei da fulana e tal, ele resolveu. E foi a partir daí que eu comecei a ouvir mais o meu paciente, né? Entendi. A entender mais dessa evidência, que no nível da hierarquia das evidências científicas, a opinião médica é muitas das vezes só a evidência número 5 lá. Às vezes não é tão considerado por causa dos grandes números de amostras, dos grandes estudos, né? E às vezes a gente fica só preso aos grandes estudos, mas o principal é o nosso paciente. Ele está sentado ali na frente e falar para você, olha, não resolveu para mim. Isso aqui resolveu para mim. Então, quando se resolve, tenta escutar. Eu, graças a Deus, nesse decorrer dos anos, eu aprendi isso. E eu acho que tem dado certo, né? E tenho tentado trazer o melhor, né? O mais indicado, o que tem realmente também evidência científica, mas também que tenha evidência para o próprio paciente, né? Porque o resultado é o que interessa, né? Sempre. Tendo o resultado, o paciente com certeza fica feliz, vai indicar você para outros pacientes, para outros colegas, e graças a Deus tem acontecido isso. Perfeito. Conversamos aqui com o Dr. Deógenes Rocha, falando um pouquinho sobre esse novo momento, né, doutor, em que ele está trazendo esse tratamento para ajudar você, sem dúvida nenhuma, a ter qualidade de vida. E também você pode acompanhar lá dicas importantes no Instagram do doutor. Doutor, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no quadro Fala, Doutor. Obrigado, Rafael. Obrigado aos ouvintes do Fala, Doutor. Novamente, um imenso prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço para todos. Obrigado, doutor. É isso. Fala, Doutor volta na próxima semana com você aqui no Fala Ariquemes.